Continue abençoando todos os departamentos desta igreja, e especialmente hoje o departamento de crianças e o departamento de jovens. Que Deus continue lhes abençoando a cada dia mais, em nome de Jesus. Parabéns, a festa está linda, vocês estão lindos. Deus continue lhes abençoando a cada dia mais, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso amigo pastor Fábio Carvalho, juntamente com a sua esposa, pastora Jane. Deus continue lhes abençoando, é um prazer revê-los. Deus continue abençoando e prosperando a obra de vossas mãos. A cantora Creislane, Deus continue abençoando a cada dia mais, em nome de Jesus, te usando e instrumentalizando a cada dia mais nessa terra. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa que me acompanha, Beatriz Melo. Deus continue te abençoando a cada dia mais, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando o irmão Juliano, um prazer revê-lo. Deus continue abençoando a sua vida a cada dia mais, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos cooperadores desta obra. Que Deus continue os abençoando a cada dia mais, em nome de Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Queridos, na cultura popular, Apocalipse está associado à destruição e ao fim do mundo. Entretanto, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que este não é o tema central deste livro. Apesar de apontar para momentos difíceis da história, sua maior revelação é a pessoa bendita de Jesus Cristo, a origem e o tema central de todo este livro. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos Cristo com alguns nomes e títulos. Por exemplo, no Apocalipse, Jesus aparece como a testemunha fiel, ele aparece como o primogênito dos mortos, ele aparece como o Alfa e o Ômega, ele aparece como o primeiro e o último, como aquele que vive, ele aparece como o Filho de Deus, ele aparece como o Amém, ele aparece como o leão da tribo de Judá, ele aparece como o Verbo de Deus, ele aparece como o Cordeiro, ele aparece como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como aquele que está sendo adorado aqui nesta noite. Se você veio adorar o seu santo nome, então libere mais uma palavra de adoração a Ele. Quando nós olhamos para o termo Apocalipse, justamente nós temos a informação do seu significado, que basicamente é revelação. Na verdade, no Apocalipse, o véu é afastado e nós podemos enxergar o futuro sob a perspectiva de Deus. No Apocalipse, ele foi uma revelação de Deus a Jesus, de Jesus ao seu anjo, do seu anjo a João e de João à igreja. Quando nós olhamos rapidamente para a biografia de João, nós temos a informação que o mesmo era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. E não somente isso, ele também fazia parte do colégio apostólico de Jesus e também fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Dentre os 12 que Jesus chama, Jesus tem 3 que ele tem mais proximidade, mais intimidade, e um destes 3 é João, juntamente com seu irmão Tiago e juntamente com Pedro. Ora, quando nós olhamos para a chamada de João, nós vamos perceber que ele recebe a chamada de Cristo ainda no auge da sua juventude. Jesus escolhe, chama e levanta João para participar daquele colégio apostólico. E olhando para a vida de João, nós vamos perceber que João teve alguns privilégios, de estar mais próximo de Cristo, já que ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. João, ele vai ter o privilégio de assistir à ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus manda toda a multidão ficar, somente Pedro, Tiago e João tem o privilégio e a experiência de ver Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Também João vai ter o privilégio de poder estar perto de Jesus, quando Jesus está no monte que foi chamado de Monte da Transfiguração, onde Jesus vai revelar
a sua essência e a sua glória. E João tem o privilégio de assistir, de ter aquela experiência maravilhosa e extraordinária com Cristo. E não somente isso, João também, ele teve o privilégio de estar mais próximo de Jesus. Quando Jesus estava na agonia do Getsemane, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. E quando Jesus agora vai para o Monte das Oliveiras, depois de ter sido traído, Jesus vai juntamente agora com os 11, porque Judas Iscariotes havia se retirado. E quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, deixa 8 afastados, traz os 3 para perto, e Jesus olha diante de João, Pedro e Tiago, e Jesus vai expressar o que estava dentro do seu coração. Jesus olha para eles e diz assim: fiquem aqui comigo, vigiem, porque a minha alma está profundamente angustiada, está profundamente abatida por conta da hora que havia chegado. Só que não somente isso, João teve mais próximo de Jesus também, quando Jesus estava no alto da cruz do Calvário. É João que fica mais próximo de Jesus, ao pé da cruz, quando Jesus está agonizando, entregando e rendendo o seu espírito, e João está lá. A verdade é que João permaneceu ao lado de Jesus até o fim. E o que é interessante, que João também, ele teve o prazer e o privilégio de pastorear a igreja de Éfeso. E não somente isso, João também teve o privilégio de escrever pelo menos 5 livros: o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, o Evangelho segundo João, as 3 epístolas que também levam o seu nome, e por fim ele recebe a revelação do Apocalipse. E isso é interessante, porque quando João recebe a revelação do Apocalipse, João agora estava exilado dentro da ilha de Patmos. E é interessante que João só está exilado dentro daquela ilha justamente por conta da sua fidelidade à pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque nos dias de João, o imperador Domiciano vai perseguir a igreja de Cristo. O imperador havia se autodeclarado Deus e Senhor, e o culto ao imperador havia sido instituído em todo o império. E João e a geração de remanescentes decidiram prestar culto somente ao Senhor dos Senhores, somente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então João, ele vai permanecer na fidelidade de estar adorando o nome de Jesus. E isto é extraordinário, porque agora João, quando é exilado dentro da ilha de Patmos por conta da sua fidelidade, João não é mais aquele mancebo, não é mais aquele jovem. João agora está na 3ª idade, mas ele permanece sendo fiel. Ora, João é chamado no auge da juventude, aprende de Jesus, anda com Jesus, tem experiência profunda com Jesus. O tempo passa para João, mas João permanece sendo fiel. E eu tenho uma palavra de Deus para entregar para esta geração. Eu sei que o tempo vai passar, eu sei que as coisas vão continuar evoluindo, mas vocês vão permanecer sendo fiéis ao Deus de Israel. Vocês vão continuar prestando culto somente ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias onde o sistema tenta a todo custo arrancar nossa devoção, a nossa fidelidade, os nossos princípios e valores. Mas enquanto houver a geração de remanescentes, Deus sempre vai contar com aqueles que são fiéis a Ele. Nessa noite eu quero perguntar: aonde estão os fiéis a Jesus aqui? Só quem é fiel a Jesus, ele suporta a pressão, ele suporta a adversidade, ele suporta o sistema e permanece adorando somente a Cristo, somente a Jesus. A minha geração não vai se dobrar e se render ao sistema. A minha geração vai permanecer firme na adoração, adorando somente ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. E por conta disso, João é exilado
amigo, porque João era amigo na hora da bonança, mas também era amigo na hora da adversidade. A geografia ou a situação não alterava a essência de João. João permanecia sendo o mesmo. É isto que eu profetizo para a minha geração, que a minha geração permaneça na mesma essência, independente da geografia. Eu disse aqui para você que João pastoreou a igreja de Éfeso. Ele é líder na igreja de Éfeso, ele ensina na igreja de Éfeso, ele pastoreia aquele povo, ele ensina. Só que João é o tipo de crente que me ensina que não dá para ficar limitado a uma geografia, não dá para ficar limitado a um quadrante. João não está mais dentro da igreja de Éfeso, ele está exilado na ilha de Patmos. Mas sabe qual é a verdade? É que João não negocia aquilo que ele recebe, aquilo que ele aprende, aquilo que ele tem da parte de Jesus. Eu sei, juventude, que algumas geografias tendem a querer alterar a essência de adoradores que nós portamos dentro da faculdade. A todo custo estão tentando arrancar a nossa fé, estão tentando querer fazer uma lavagem cerebral, mas os remanescentes dentro da faculdade vão manter a bandeira do evangelho e dizer: eu posso estar aqui dentro, mas aqui dentro eu vou permanecer sendo quem eu sou, quando eu estou adorando ao Senhor junto com meus irmãos. Então nessa noite, juventude, a geografia não vai alterar a tua essência, não vai alterar a tua adoração. Você vai permanecer sendo o mesmo. Diga aí para o seu vizinho, diga aí para esse jovem bonito que Jesus colocou do teu lado, diga: permaneça sendo o mesmo. Vamos lá. Quando João é exilado dentro desta ilha, de fato João vai sofrer a solidão, a isolação. Ele vai ter a sua comunhão cortada por um tempo com a igreja, porque a intenção de Domiciano era fazer com que João sucumbisse no exílio. Domiciano fecha a ilha, tranca a ilha para João não fugir, para João não sair. Domiciano combina com todo o seu sistema de segurança máxima de Roma. Ele combina com a guarda pretoriana para trancar a ilha e não deixar João fugir ou sair. Só que Domiciano esqueceu de combinar isso com Jesus, porque quando Domiciano tranca a ilha para João não sair, Jesus olha do céu e diz: eu vou entrar. Tem alguém que está entendendo aqui? Tem alguém que está entendendo o que Jesus está? Domiciano pode ter a chave, pode ter o sistema de segurança, ele pode trancar a ilha, pode fazer o que quiser, mas quando Cristo decide descer na base, quando Jesus decide visitar o lugar, quando Jesus decide chegar, não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que atrapalhe. É por isso que nessa noite, eis aqui um percentual de adoradores que estão entendendo que ainda que Domiciano tranque aqui embaixo, quem tem o controle de todas as coisas ainda é o Senhor. Meu Deus, aleluia. É no meio dessa turbulência, é no meio desse exílio que João recebe uma das maiores revelações da sua vida. No meio do aperto, no meio da angústia, João recebe uma das experiências que mudaria não somente a sua história, mas mudaria também a história da igreja de Jesus. É por isso que quando nós somos inseridos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, o texto diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
vamos perceber que os 3 primeiros capítulos trazem os acontecimentos embaixo na terra. Por quê? Porque a partir do capítulo de número 4, a cena muda da terra para o céu. Há uma transição espiritual para a vida de João. Capítulo de número 4 do Apocalipse, versículo de número 1, o texto diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A partir do capítulo de número 4, as visões que João vai ter são visões extraordinárias, mas ele vai ver essas visões justamente do lado de dentro do céu, porque ele recebe um convite para passar pela porta. Quando ele adentra, ele continua recebendo a revelação, o conteúdo, aquilo que o Senhor queria revelar a João. Então, quando nós entramos aqui no texto que nós estamos inseridos, no capítulo de número 22, nós vamos perceber agora que no versículo de número 20, o texto que nós estamos tomando por base nesta noite, nós temos aqui as últimas informações deste livro. Na verdade, aqui no versículo de número 20, nós temos a última promessa na Bíblia e também temos a última oração registrada na Bíblia Sagrada. Assim, nós temos a última promessa registrada na Bíblia e nós temos a última oração registrada na Bíblia. Qual é a última promessa? A última promessa da Bíblia é que Cristo vem. Porque dentre as muitas promessas registradas na Bíblia Sagrada, esta promessa aqui é a que mais nós aguardamos o cumprimento dela. Dentre as muitas promessas que estão dentro da Bíblia Sagrada, ela é recheada de promessas. Só que esta promessa aqui, que nós estamos situados nesta noite como base temática proposta para esta festividade, é a promessa que nós mais aguardamos o cumprimento dela. Eu sei que quando o Senhor quer prometer algumas coisas, Ele promete, porque eu estou pregando aqui para crente que está debaixo de promessa da parte do Senhor. O Senhor prometeu algumas coisas a você e eu creio firmemente no cumprimento destas promessas, porque quem falou é fiel, quem prometeu garante. Então continue acreditando, continue descansando, mas a promessa que nós estamos aguardando o cumprimento dela é justamente a volta da pessoa bendita de Jesus Cristo, porque é só nós caminharmos na Bíblia Sagrada que nós vamos perceber que quando Jesus está junto com o seu colégio apostólico, trazendo as palavras de despedida, em João capítulo de número 14, versículos 1, 2 e 3, texto clássico que a igreja conhece, trazem as seguintes palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus traz algumas palavras de despedida, e nessas palavras Jesus traz um consolo para o coração do seu colégio apostólico. Que consolo? Que ele iria preparar morada, iria preparar lugar, e quando ele fosse preparar morada, porque há muitas moradas, e isso aqui traz uma esperança para o meu coração, porque no versículo 2 de João 14, Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, então não é pouca. Se há muitas moradas, então ainda há lugar para mais gente da minha família, ainda há lugar para mais gente da parentela, ainda há lugar para mais gente da minha
E como foi lido aqui pelo nosso pastor Fábio, em Atos capítulo 1, quando Jesus é recebido em cima dos céus, quem está aqui assistindo Jesus subir deve estar com um monte de interrogação. E agora, e agora, e agora, e agora? Aí 2 anjos descem para trazer a recordação para quem estava ali. Quando eles descem, versículo 11 do capítulo 1 de Atos, eles disseram: homens galileus, por que vocês estão assim olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de vir, há de vir, há de vir, há de vir. Quem ainda espera por ele, quem ainda aguarda por ele, a promessa está sendo reforçada para quem está vendo. Aleluia, a cena diante dos seus olhos em Atos capítulo de número 1. Só que quando nós voltamos aqui para o texto que nós estamos situados, no versículo de número 20, nós vamos perceber que quando o livro vai finalizar, o texto é categórico em dizer: aquele que testifica essas coisas diz o que? Certamente cedo veio. Diga: certamente cedo veio. Diga: certamente cedo veio. Então perceba que Jesus está anunciando aqui que vem sem demora. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada e tento entrar exatamente aqui neste texto, olhando uma face de João, eu comecei então a perceber que isto aqui é uma palavra que é anunciada há cerca de quase 2000 anos atrás. Então peraí, cerca de quase 2000 anos atrás, Cristo disse que viria sem demora. Jesus falou que vinha sem demora. Então parece que o tempo passou e Jesus está tardando, mas na verdade, dentro dessas palavras aqui, Cristo continuava estimulando os seus seguidores a se manterem vigilantes, porque eles continuavam precisando esperar a Cristo ainda dentro da sua geração. Por isso que Cristo disse que vinha sem demora há 2000 anos atrás, porque se Cristo não dissesse isso, certamente os seus seguidores poderiam viver de forma negligente e relaxada, dizendo: mas ele não falou nada, ele só disse que vinha, mas não disse como seria, mais ou menos assim. Mas Jesus é tão extraordinário que Jesus disse que viria. Ele disse estas palavras, mas colocou: venho sem demora. Para quê? Para ativar, meu Deus, a vigilância dos seus seguidores, porque todos precisavam aguardar, pois o seu retorno seria breve, seria breve. Então, quando Jesus está olhando para João e está dizendo: certamente cedo veio, isto aqui é para estimular João e a sua geração a continuar esperando Jesus dentro daquela geração. Por isso que de vez em quando aparecem alguns por aí, quando a gente prega que Jesus está vindo, eles olham bem na nossa cara e dizem: mas vocês falam isso há mais de 20 anos, há 30 anos, e nós vamos continuar falando, porque se há 2000 anos atrás Jesus disse que vem sem demora, você acha mesmo que a igreja vai se calar? A igreja vai continuar dizendo: ele vem. Por isso que nós continuamos falando que ele vem. É por isso que quem ainda não tomou uma decisão com Jesus precisa correr o quanto antes, precisa se apressar o quanto antes, porque Jesus falou que vem. Se ele falou que vem, então a promessa está perto de se cumprir. É por isso, aleluia, que quando eu olho para este texto aqui, eu começo a perceber que
isso foi tão sério que Jesus disse que viria sem demora. E quando nós olhamos ainda no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7, o texto diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Diga, ele vem. Então vamos falar para o seu vizinho: já que ele vem, guarda o que tu tem. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, palavras de Jesus: eis que venho sem guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Enquanto nós estamos esperando por ele, nós estamos conservando e preservando aquilo que ele colocou dentro de nós. Enquanto nós estivermos na torre de vigia, olhando e dizendo: ele vem a qualquer momento, porque ele disse que vem sem demora. Eu vou guardar o que tem, porque eu não quero perder a minha coroa. Irmão Arilson, e se decidirem arrancar a cabeça dos crentes em Jesus, como está acontecendo na Nigéria, como está acontecendo nos países de cortina de ferro, tem problema nenhum, porque a terra, o máximo que ela pode fazer é cortar a minha cabeça, mas ela não consegue meter a mão na minha coroa. Que me marcha, eu vou aguentar, eu vou preservar. Pode arrancar a cabeça, mas não vou arrancar a coroa que está preparada. Se você vai guardar o que tem, você vai precisar ficar alerta, acordado. Diga, ele vem. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas ou vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Diga, ele vem. Vigiai, orai e não se corromper. Se ele vem como ladrão, quem fica aqui esperando o ladrão? Ele fica aguardando, né? Você coloca na agenda: hoje o ladrão vai vir. E quando ele vem, qual é o sentimento? Pânico, terror, susto, nervosismo. Só que quem está vindo nos buscar é Cristo. Quem está vindo é Jesus. Ele está dizendo que vem de surpresa. Quando você mesmo achar que ele não vem, ele virá. Por isso, feliz, bem-aventurado aquele que vigia. Mas vigiar não a vida do irmão. Eu só vou terminar aqui. Diga, ele vem. Eu preciso me portar. Guarde as suas vestes. Porque quando eu falo da veste, eu vou falar da nossa espiritualidade, da nossa vida. Não deixar que ela venha se corromper. Eu preciso me portar.
adequadamente diante de Deus. Talvez você olhou um sujo bem aqui nessa calça, que está clarinho. Aqui, ó. E se eu ando de veste branca, imagina. Aparece ou não aparece? Quem veio pensa que foi proposital, foi eu, isso mesmo. Sem querer. Mas deu para entender. Mantenha sua veste limpa, sua espiritualidade limpa. Fique, aleluia, atento, não se corrompa. Vigie, permaneça esperando por Ele, porque Ele vem. Quando Ele vier, Ele quer nos encontrar vigilantes, Ele quer nos encontrar atentos, Ele quer nos encontrar com as nossas vestes limpas, para que nós possamos recebê-lo quando Ele vier. Ele vem, diga Ele vem. Diga para o seu vizinho, fique firmado na palavra. Capítulo 22 ainda, versículo 7. Eis que presto venho. Perceba que Jesus só vai dizer que vem como ladrão, que vem sem ir embora. E o que mais? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E sabe o que é interessante? É que eu preciso guardar, ficar firmado nesta palavra, porque tudo que está aqui já se cumpriu e ainda tem coisas que se cumpriram. Então eu preciso continuar guardando a palavra, ou as palavras da profecia deste livro. Eu sei que nós estamos vivendo em um tempo aonde o sistema está fazendo também de um tudo para arrancar ou tirar a palavra de Deus dos nossos púlpitos, das tribunas. Mas em nome de Jesus, levante a sua Bíblia comigo, vai. Levante a sua espada comigo, jovem. Levanta, igreja, levanta essa espada aí. Diga, enquanto houver remanescente, diga, enquanto houver remanescente, eu vou permanecer firmado na palavra. Eu faço parte de uma geração que não somente fala de boca, que ama a palavra. Eu faço parte de uma geração que vai continuar guardando a palavra. Só quem vai continuar guardando a palavra, guarde a palavra, guarde a palavra, fique firmado na palavra. Diga, Ele vem. Falei para o seu vizinho, já que Ele vem, Ele tem uma recompensa preparada para você. Ainda que às vezes você tente querer se frustrar porque você não está sendo visto pela terra ou pelos homens, entenda que Cristo está de olho em você e em mim. Versículo 12 do capítulo 22. E eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você vai fazendo, e quem está preparando o galardão para você é Jesus, é Cristo. Enquanto tem gente que quer ser aplaudido na terra, tem uma geração dizendo, Ele vem, e Ele tem um galardão que está com Ele. Enquanto isso eu vou fazendo aqui, porque eu estou fazendo para Ele. Quem está fazendo para Ele não é refém de holofote, não é refém de aplauso, não é refém de aprovação. Quem está fazendo para Ele está dizendo, eu sei que Ele vem, e a recompensa vem junto com Ele. Então tem recompensa de Deus te esperando, tem recompensa do Senhor te aguardando. A obra que você está fazendo para Ele não é à toa, não é em vão. Por isso que você vai continuar fazendo exatamente aquilo que Ele mandou você fazer. Se Ele te levantou para cantar, canta mesmo. Se Ele te levantou para pregar, prega
textos que a gente leu, Jesus sempre estava dizendo que sua vinda é sem demora. A última promessa registrada na Bíblia, para nos conscientizar de que Ele vem. Mas irmão Alilson não falou da última oração. Vamos lá. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente você não vem. A última promessa. Aí o texto continua: amém. Ora bem, Senhor Jesus. A gente lê a Bíblia e nos deparamos com muitas orações tremendas que estão registradas nela. Só que essa aqui que nós estamos situados, além dela ser curta, ela é muito impactante, ela é muito profunda, ela é muito precisa. E aqui, quem faz essa oração é João. Por quê? Cristo acabara de anunciar que certamente vinha sem demora. E o que é que acontece? João reage àquilo que Jesus acabou de falar. E como é que João reage com essa oração? Por isso que nós vamos perceber que dentro da Bíblia nós encontramos e percebemos que a geração de João aguardava, ansiava pelo retorno de Cristo. A geração de João e a geração de Paulo aguardavam demais Jesus voltar. Por isso que, indo para as cartas paulinas, a gente observa muitas vezes que quando o apóstolo Paulo fala acerca da volta de Jesus ou do arrebatamento, ele se incluía, por exemplo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, texto clássico, versículo 15 a seguir, palavras do apóstolo Paulo, dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí no versículo de número 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isso, meu Deus, aleluia. Mas vamos lá, eu vou já aplicar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 22, Paulo disse: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí o versículo termina dizendo assim: Maranata. O termo Maranata que Paulo vai usar é um termo aramaico que quer dizer: vem nosso Senhor, ou nosso Senhor Jesus virá. Então perceba que tanto João quanto Paulo aguardavam Jesus Cristo voltar dentro de sua geração. E isso me faz olhar para trás do tempo e perceber que há 2000 anos atrás tinha uma geração esperando Jesus voltar. 500 anos atrás tinha uma geração esperando Jesus voltar. 100 anos atrás outra geração estava esperando Jesus voltar. E agora, dia 24 de julho de 2026, em cima das 21 horas e 42 minutos e 53 segundos, existe uma geração aqui nessa noite que ainda está esperando por Ele. Essa é a geração que vai continuar dizendo em alto e bom som: Maranata, Maranata, ora vem.
vem. Aí fica uma pergunta retórica. Se ele viesse agora, exatamente agora, como ele te encontraria? Estás tu preparado? Responda essa pergunta para você. Mas de toda a verdade é que Jesus veio, Cristo veio, querendo o inferno ou não, a oposição ou não, a mídia ou não, Jesus veio. Jesus veio. Jesus veio. E tudo que acontece pelo mundo afora e até mesmo ao nosso redor é justamente para nos sinalizar que Ele está vindo aí, que Ele está chegando. É sem demora. E se Ele disse que vem sem demora, então eu tenho que estar esperando Ele todos os dias. Porque não é... Jesus me ajuda. Me ajuda. Eu não posso esperar Jesus só durante a festa da igreja. Quando a festa terminar, eu tenho que continuar esperando Jesus voltar. Eu tenho que continuar dizendo: Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Eu tenho que aprumar a minha vida. Eu tenho que endireitar a minha vida, porque Ele está vindo, Ele está voltando. E já que Ele está vindo e já que nós estamos inseridos na última hora, o Senhor Jesus Cristo vai continuar enchendo a sua igreja do seu Espírito. Por isso que eu creio mesmo que Jesus não vem buscar uma igreja vazia, Ele vem buscar uma igreja cheia do seu Espírito Santo. E você sabe que quem é cheio do Espírito Santo, ele tem saudade do céu, ele tem vontade de morar no céu, porque já que o Espírito Santo desceu sobre a nossa vida e mora em nós, já que ele veio de lá, é ele quem faz nós sentirmos saudade de casa, é ele quem faz nós sentirmos, aleluia, a saudade que às vezes a gente fica ali e diz: meu Deus, eu sinto saudade do céu, eu sinto saudade de um lugar que eu nunca tive. Mas a verdade é que a presença do Espírito de Deus faz você e eu sentirmos saudade. Estou pregando para a geração de peregrinos e forasteiros aqui. Somos peregrinos em terra estranha, estamos apenas de passagem, já que a gente está de passagem, mocidade, juventude de Jesus, mas entendemos que aqui tudo é passageiro, a gente vai continuar exercendo aquilo que Jesus ordenou. Você vai continuar estudando, trabalhando, fazendo o que você sabe fazer de melhor naquilo que é para fazer, mas à medida que eu estou atuando na terra, eu preciso manter o meu foco no céu e dizer: Ele virá, Ele virá, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu estou esperando por Ele, eu ando com os pés na terra, mas eu estou com meu coração voltando para Ele. Você que pode se colocar em inteiro nessa noite, que eu estou finalizando a minha participação. Tem muita coisa boa nos aguardando no céu de glória. Então, se eu tenho uma expectativa de ir morar no céu de glória, eu preciso entender que aqui embaixo tudo vai passar. Então não vale a pena eu trocar a eternidade por aquilo que é transitório, passageiro. Não vale a pena.
Fale com o Senhor. Ele está vindo nos buscar. Se você estava querendo desistir, essa é a noite que o Senhor te encontrou aqui para te dar força, para te dar ânimo, para tu continuar caminhando, para tu continuar avançando, para tu continuar cumprindo com excelência aquilo que Ele estabeleceu nas tuas mãos, porque Ele tem recompensa, Ele tem galardão de estar com Ele, e Ele tem a recompensa, o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então continue caminhando, meu irmão, vamos embora. Mas, irmão, isso está complicado. Eu sei, Jesus vai te dar força para você romper, para você vencer. Levanta a tua cabeça, porque Jesus vai continuar te ajudando. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Eu vou passar o microfone a quem é de direito, mas se existe alguém nessa noite que está entre nós, que ouviu a palavra de Deus e quer tomar uma decisão com Jesus essa noite, de entregar a sua vida para Ele nesta noite, a oportunidade está franqueada para você. Jesus te chama porque Ele te ama. Jesus está ainda de braços abertos, te aguardando, te esperando. Por quê? Porque você ouviu aqui que Ele foi preparar lugar, foi preparar morada, mas também Ele disse que viria outra vez. E você precisa fazer parte dessa caravana de peregrinos que vai morar no céu. Você precisa fazer parte dessa caravana de forasteiros que está dizendo: eu estou caminhando aqui na terra, mas eu sei aonde eu quero chegar. Então vou passar o microfone ao pastor para estar orando. Glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Na vida, retornando à presença de Deus, nosso irmão. A oportunidade ainda está franqueada